Vamos iniciar essa aula, hein? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão presentes. Senhor, meu Deus, Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Deus abençoe a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Principalmente nossa mente, para que o nosso entendimento, Pai, venha se abrir, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem para ministrar as nossas almas nesta manhã. Aviva o nosso coração, alinha o nosso coração na Tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmã Ana Alves, bom dia. Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu vou lembrar o assunto é um homem espiritual. A matéria é antropologia, falando-se sobre o que é um homem, o que é um ser humano espiritual. Em algumas aulas anteriores, nós usamos uma analogia. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Que fique bem legível para os irmãos. Não, tem que fazer maior. Tem que fazer maior. Vou usar azul. Isso, dá para enxergar. Com essa aqui, vou tentar deixar descrito aqui para os irmãos. Mas é uma lâmpada. Eu fiz uma lâmpada pequenininha aqui, né? E o coração. E aqui glória a Deus.
Acho que está dando para os irmãos compreender um pouco o desenho. Eu vou contornar com a preta ali mesmo, porque está ficando muito claro. Agora acho que melhorou um pouco para os irmãos enxergarem aí. Dá para ver, né? Sim, dá para ver. Legal. Beleza? Cadê os irmãos? Vamos compartilhando aí, comentando para mais pessoas entrarem conosco. Domingo de manhã chuvoso desse é difícil acordar cedo. Ô, glória! Vamos lá. Vou falar sobre alguns assuntos aqui. Em especial o seguinte. Em especial carne humana. Glória a Deus. Então vamos lá. O que é o homem espiritual? Eu estou sentindo um pouco de dificuldade, mas os irmãos disseram que estão conseguindo enxergar. Eu estou sentindo um pouco de dificuldade, mas vamos lá. O que é o homem espiritual? O que é o homem espiritual? O homem espiritual, ele não é apenas espírito humano. Ele não é apenas espírito humano. Amém? O homem espiritual, que a palavra de Deus vai dizer, ele é um homem comum. A sua maneira de ser conduzido, a sua perspectiva de ser conduzido, que ela é diferente de um homem comum, mas a sua composição é de um homem comum. Mas nós vamos entender melhor como funciona a estrutura humana para que esse indivíduo seja um homem espiritual. Aqui nós dividimos em corpo, alma e espírito. No corpo está uma esfera de autoridade. No corpo está corpo. A palavra soma no grego, que significa corpo, está aqui. Soma, psique e pneuma, que é corpo, alma e espírito. No elo que interliga a alma e o corpo à mente. Nesse elo aqui é a mente, é o elo que interliga a alma e o corpo. A mente, ela é a lâmpada. A mente é a lâmpada, a iluminação, a revelação.
né? A lâmpada do ser humano é a mente. Depois nós vamos ter tem um abençoado aí que pleno domingo de manhã o cara tá numa balada que só Deus. Depois nós vamos ter alma e espírito. E entre a alma e o espírito há uma ligação das esferas, do elo. Essa ligação é o coração. E aqui está o espírito humano. Entre esses contextos, posteriormente, depois de espírito humano, alma e corpo, mente e coração, que são os elos, a mente e o coração formam a carne humana. Amém? Tá fácil de compreender até aqui? A junção dos elos, mente e coração, formam a carne humana. Junção dos elos, mente e coração, formam a carne humana. Na carne humana nós vamos ter os atributos e os instintos. Atributos estão no corpo. Instintos estão na alma. O que seriam os atributos? Não dá para me desenhar, é muita coisa para desenhar. Então, o que seriam os atributos? Os atributos hoje eu vou falar, nas próximas aulas eu faço um desenho só dos atributos. Eu fiz a anotação aqui. Atributos é visão, atributos do corpo. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Audição, visão, olfato, paladar e tato. São 5 atributos do corpo. Já a alma, ela vai ter os instintos. Quais são os instintos da alma? Alimentar-se, autoproteger-se, reproduzir, aquisição, domínio e comunhão. São os atributos da alma. São os 5 sentidos. Exatamente, Emerson. Os atributos do corpo são os 5 sentidos. Já a alma ela tem 6. Ó. São os instintos. São alimentar, autoproteger, reproduzir, aquisição, comunhão. Já são 5. E o 6º é domínio. 6 sentidos da alma. 6 instintos da alma. Instintos. Aqui são sentidos, aqui são atributos, né? Sentidos. E aqui instintos. São esses instintos da alma. Depois nós vamos para alguns textos bíblicos e nas próximas aulas eu vou anotar esses atributos e instintos conforme nós estamos estudando um por um. Nós vamos estudar um por um. Tá? Vamos lá. Na carne, que é a junção da carne. Hoje também nós não vamos conseguir estudar tudo. Nós vamos estar dando uma pincelada. Eu oro a Deus para que nós consigamos ter um bom conteúdo aqui. Mas eu vou estar dando uma pincelada. Na carne nós vamos ter, não tem só um texto que fala sobre isso, mas eu vou ler algum deles hoje. E nós vamos ter alguns textos que falam sobre o que levaria em Apocalipse, vai dizer o que leva as pessoas ao inferno. E Gálatas 5 vai dizer sobre as obras da carne. E juntando esses textos eu vou ter aqui 17 características da carne. Que são quais? Das obras dela. Está escrito aqui: prostituição, fornicação, imundícia, idolatria, dissensão, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, discórdia,
divisão, heresia, inveja, homicídio, glutonaria. Tem um aqui que eu escrevi com uma letra abençoada. Embriaguez e glutonaria. Escrevi com uma letra abençoada que quase nem eu entendo. Aquelas letras de médico anotando os negócios rápido. Então são 17 tá pequeno. Então são 17 características da carne. 17 características da carne, que a própria palavra de Deus nos dá alusão, sentido sobre as tais. Espírito Santo de Deus. Eu vou abaixar a porta aqui, porque eu não consigo dar aula com essa pagodaiada que está aqui. Um minuto. Bom, não ficou 100%, mas facilita agora o nosso áudio para que nós venhamos nos compreender. Então esse é o contexto a qual nós estamos abordando aqui. Agora nós vamos aos textos bíblicos e pensar em cima desse desenho teológico para que nós possamos nos compreender melhor como homens e mulheres de Deus. Amém? Temos algumas versões diferentes da Bíblia aqui para aumentar a nossa compreensão. Eu quero falar destrinchando aos poucos. Vou falar primeiro sobre as características da carne. Primeiro sobre algumas características da carne, né? Primeiro sobre algumas características da carne, tá? Que é a junção, lembrando que a carne é a junção da mente e o coração. A carne é a junção da mente e o coração, tá? Então eu vou para o texto de Gálatas. Vamos para o texto de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Bem, deixa eu só sempre ficar ligeiro no horário aqui. Nós já estamos praticamente no horário do nosso término quase, mas nós começamos um pouco tarde, então eu vou continuar. Gálatas capítulo 5, a partir do seu versículo de número 19. Se você que puder, continue compartilhando, marcando pessoas, para que algumas pessoas possam estar acompanhando. Gálatas 5,19 vai dizer assim, ó. Vai dizer: porque as obras da carne são manifestadas publicamente. Olha o que o texto vai dizer. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne, que são, a gente aprendeu aqui, a mente e o coração. Não é braço, perna, é mente e coração. As obras da carne são manifestadas publicamente, as quais são. Então, o primeiro contexto que eu quero pensar é
que as obras da carne... Obrigado, Everson. Everson, Deus abençoe. Se o senhor continuar fazendo isso, ajuda a gente bastante. Gálatas 5:19, versículo 19. O que significa isso? Isso significa que a nossa mente e o nosso coração, que no caso, biblicamente, seriam ambos o mesmo contexto, só que com sentidos diferentes. Quando fala de mente, fala de intelectualidade. Quando fala de coração, fala de sentimentos. Então, os nossos sentimentos e a nossa razão intelectual são a nossa carne. São a nossa carne. São a nossa carne. E a nossa razão, a nossa faculdade mental, a nossa capacidade de percepção por intermédio da razão. E os nossos sentimentos são manifestados publicamente. Ou seja, todos nos percebem, todo mundo percebe, todo ser humano, toda pessoa percebe ao ser humano, outro ser humano, por intermédio das manifestações da sua carne, da sua humanidade física. E quais são essas obras carnais, naturalmente falando, que tende-se à mente humana, que são a razão humana, os pensamentos humanos e o coração humano. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. A Bíblia vai dizer que a imaginação do homem desde sua meninice ela é má. Então a mente humana e o coração humano vão tendenciar a levar-se a serem guiados a algo pecaminoso. O coração humano e a mente humana vão tendenciar... O que seria o coração humano e a mente humana? A carne, como nós desenhamos aqui, a junção do soma, que é carne no grego, e do psique, que é alma no grego, vai formar mente e coração. E a junção da lâmpada, que é a mente, e do coração, que é o coração, formam a carne humana com 71 características que nós começaremos a pensar. Esse é o primeiro destrinchar desse grande desenho teológico, tá bom? Então vamos lá, essas obras são manifestadas publicamente. Quais são as obras da mente e do coração? Lembrando que as obras da carne nada mais são do que as obras da mente e do coração, dos pensamentos, da razão e dos sentimentos. Amém? Quais são as obras? Porque as obras da carne são manifestadas publicamente, as quais são prostituição, primeiro. Que prostituição aqui é no contexto da palavra porneia, né? Palavra grega chamada porneia, que significa prostituição, ou pornografos, que significa pornografia escrita, né? Pornografia, pornografos, o ato de prostituição escrita, né? Que eram os contos que se usavam, e agora no caso está dizendo assim que esses contos, essa escrita, essa mensagem de erotização está no ser humano. Então a obra da carne é prostituição, que é o ato, a vida íntima, sexual, libidinosa, sem escrúpulos, né? Depois vai dizer que é a fornicação. Fornicação está conectado ali com a porneia, que é o ato sexual desenfreado, sem aliança, sem compromisso. Lembrando que na prostituição e na fornicação, na prostituição pode cair, no caso, como imoralidade sexual, que é o que? Pornografia, masturbação, e entre todos esses assuntos que são frutos da mente e dos sentimentos, são frutos da mente e do sentimento, da mente e do sentimento. Depois vai prostituição, pornografia, imundícia. O que é imundícia? A palavra imundícia aqui está para externar todo tipo de sujeira, ou seja, imundícias
são pensamentos imundos, são sentimentos imundos, fala de um instinto baixo, ou de um instinto não, mas de uma tendência na concepção do coração e da mente a fazer e falar e pensar algo imundo, baixo. Depois, dissolução, né? Dissolução é a mesma coisa, seria a mesma coisa que dissolução seria a mesma coisa que dissensão, que é dissolver, dividir, destruir, acabar com algo. É a tendência humana. Nós, quando entramos em algo, muitas das vezes, se nós formos guiados pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, a nossa tendência, ao invés de querer edificar, vai ser de dissolver, destruir, acabar com algo. Amém? Dissolução. Depois, idolatria. Olha que interessante. Aqui o texto está dizendo que naturalmente não, mas há uma tendência humana dentro da sua mente e do seu coração, há uma tendência humana a idolatrar. Se eu for guiado pela minha mente, se eu for guiado pelo meu coração, eu vou tendenciar a idolatrar. Idolatrar somente a deuses esculpidos? Não. Eu vou idolatrar tudo que eu puder idolatrar, eu idolatrarei. A minha mente e os meus sentimentos me levam a idolatrar. Idolatrar um casamento, idolatrar um homem, idolatrar uma mulher, idolatrar o seu próprio corpo, idolatrar. O que é idolatrar? A palavra idolatria vem da palavra idos latrios, que significa servir a um ídolo. Servir a um ídolo. Então idolatrar significa trabalhar para um ídolo. E a minha mente, o meu coração naturalmente vão tendenciar, vão se inclinar a trabalhar para esse ídolo. Que é um ídolo que a minha mente e o meu coração vão levantar. E no caso, são a minha carne. Depois vai dizer feitiçaria, vírgula. Olha que interessante. O texto não está dizendo de obras espirituais. O texto está dizendo obras da carne. Então a nossa mente humana, percebam, o coração humano e a mente humana tendem a praticar feitiçaria. Lembre que quando Deus, através da vida de Samuel, fala com Saul e pede, então Samuel pede a Saul: espera aqui, eu vou a Gilgal, vou voltar, te consagrarei, se tornará capitão sobre Israel, rei sobre Israel. Então Saul não aguenta esperar e ele pratica ali um ato de consagração por conta própria. Quando Saul volta, Saul fala para ele que a desobediência dele era como um pecado de feitiçaria. Então, olha que interessante, Samuel está dizendo para Saul que dentro da sua mente, do seu coração, foi produzido feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é quando eu quero fazer os rituais do meu próprio jeito. Feitiçaria é quando eu quero fazer os ritos da minha própria forma. Então, ali Saul já não era estava mais se colocando como um homem de Deus, mas estava se colocando como um feiticeiro, correndo risco de ali estar sendo rejeitado por Deus por conta daquilo. Amém? Então vamos lá. Tem alguém aí? O povo está aí comigo? Oh, glória. Vamos aí compartilhando aí, comentando. Amém. Eu estou vendo vocês aí, mas estou vendo todo mundo caladinho. Então vamos lá. Feitiçaria, né? Depois vai dizer inimizades. Então a obra da carne, a nossa mente e nosso coração tendem a gerar inimizades. Se nós somos guiados pelo nosso coração, se nós somos guiados pela nossa mente, nós vamos sermos inclinados a buscar inimizades, porque é uma obra da carne, Inimizade. Depois,
Feitiçaria e inimizade, contendas. Olha quantas obras. Contendas são obras da mente e do coração. Ciúmes são obras da mente e do coração. Ira, irar-se, é uma junção da obra da mente com o coração. Discórdias, promover discórdias, contendas, brigas, são obras da mente e do coração. Divisões, heresias. O que são heresias? São mentiras teológicas que muitos indivíduos tentam disseminar no coração das pessoas, são obra da mente e do coração. Invejas, homicídios, perceba, quando Caim mata Abel, surgiu na carne dele esse desejo, surgiu na carne dele esse impulso, e esse impulso surgiu na carne. O que seria a carne? Surgiu dentro de sua mente e trabalhou-se dentro do seu coração. E dentro da mente e do coração de Caim, ele desejou a morte de Abel, porque ele se sentia incomodado com as obras de Abel, que eram obras contrárias às obras de Caim. As obras de Caim eram obras de mente e coração. Abel eram obras de coração e espírito. Coração e espírito. Coração e espírito. Amém? Amém? Então vamos lá. Homicídios, embriaguez. Então o desejo de se embriagar, de estar enaltecido, vem da mente, vem do coração. Embriaguez. A embriaguez, ou seja, é a minha mente que deseja estar louco, vamos dizer assim. O meu coração, os meus sentimentos geram prazer para os meus sentimentos estar sob efeito, estar a defeito, estar entorpecido. Isso é desejo da mente. A mente tem um prazer, a mente tem uma busca por êxtase, por estar fora de si ali, tomado por algo. É a mente que tem esse prazer, esse desejo. Embriaguez. Depois, glutonarias, ou seja, a mente também tem o desejo desenfreado de comer, de devorar, de comer desenfreadamente. Não é alimentar-se, é comer. Então os sentimentos, os pensamentos levam o indivíduo. Por que sentimentos? Porque tem gente que come por ansiedade. Tem gente que come porque está tendo uma crise de ansiedade. E essa pessoa come desenfreadamente. Tem gente que come por depressão. Tem gente que come por diversos motivos. E isso é uma obra da carne. Isso é da carne. Não é de Deus. Isso é da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Cadê? Glutonarias com orgias, que vai cair lá num contexto da imoralidade sexual, e todas essas coisas semelhantes a estas, como já vos disse, também vos digo agora: os que praticam estas coisas jamais herdarão, olha isso, jamais herdarão o reino de Deus. Então quem anda nas obras da mente e nas obras do próprio coração jamais herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém? Isso é muito sério. No versículo 13, olha o que eu vou ler. Gálatas 5:13. Vou continuar em Gálatas para a gente pensar aqui, ó. Gálatas 5:13 vai dizer assim, ó: porque vós, irmãos meus, fosse chamados à liberdade, mas unicamente
não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, senão por amor sirvam uns aos outros. Opa! Vamos ler de novo? Porque vós, irmãos meus, foste chamados à liberdade. Que liberdade? Cristo nos libertou do coração e da mente. Nós não somos escravos do nosso coração e nem da nossa mente. Logo, não somos escravos da nossa carne. Não somos escravos do nosso corpo. Eu não faço o que o meu corpo quer e nem o que a minha alma deseja. Eu não faço. O texto vai dizer o seguinte: porque vós, irmãos meus, foste chamados à liberdade, mas unicamente não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então o texto está dizendo, não useis. Chegou alguém aqui, peraí, um minutinho só. O segundo povo. Não, ainda não, tá acabando. Fique em paz. Cadê o dono? Tá ruimzinho, né? Vamos lá? Me poder concluir aqui. Nós já estamos quase finalizando. Eu tô dando mais um tempinho, porque a gente começou um pouquinho tarde. Então tô dando mais um tempinho aqui, né? Então vamos lá. Porque nós somos chamados à liberdade. Liberdade do quê? Da mente e do coração. Nós não somos escravos nem de nossa mente nem de nosso coração. Estou falando sobre ser um homem espiritual. Então, a gente vai falar das obras da carne lá que a gente falou. Lutonaria, que é um exemplo que o Everson comentou aqui. Conheço muitas pessoas. A pessoa está ansiosa, come que nem um louco. Você está dando lugar para a sua carne, que é o quê? Para a sua mente, para o seu coração. Isso não é obra do Espírito, isso não é obra da parte de Deus. E aqui está escrito que não herdarão o reino de Deus tais pessoas. Você não é escravo dos seus sentimentos nem dos seus pensamentos. Você não é escravo dos seus sentimentos, do seu pensamento, que é a carne. A carne humana são pensamentos e sentimentos. É a carne humana. Então está dizendo aqui, ó, no 13. Mas não unicamente useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então está dizendo, você foi livre da carne, que é da mente e do coração. E dentro dessa liberdade, não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não use da liberdade como um pretexto para ser libertinoso, para fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, que você vai estar voltando a ser escravo da carne, que é a mente e o coração. Então eu não posso ser escravo disto. Eu não posso ser escravo de mim mesmo. Quem me escraviza muitas das vezes, tirando esse conceito agora teológico, contextual brasileiro, que o diabo é culpado de tudo, você é culpado, meu amigo. Cristo te libertou da sua carne e você pega a sua carne e entra dentro dela de novo e se encadeia dentro dela. Então você procura essa escravidão. Olha aqui. Como que eu sou livre? Como é que eu permaneço sendo livre? Ele vai dizer, não usei dessa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:3, depois vai dizer, senão que por amor sirvam uns aos outros. Então, enquanto eu estou servindo o meu irmão, eu estou lutando para permanecer livre dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, porque quando eu sirvo meu irmão, eu não faço o que eu quero, o que meus pensamentos querem, o que os meus sentimentos querem. Às vezes eu gostaria de estar em casa, mas aí eu venho. Às vezes eu gostaria de não fazer, mas aí eu faço, porque eu estou servindo. Amém? Aqui continuando pensando sobre o corpo aí. Nós estamos pensando somente sobre o corpo agora. Essa aula Deus me deu a direção dessa aula. Essa aula a gente vai estudar ela por muito tempo na escola de profetas. Meu Deus, atende esse homem aí.
Então, os Gálatas 5:13, Gálatas 5:25. No 25, nós lemos aqui, ó. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Dos 25 vai dizer 5:25, né? Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Então, no 26 vai dizer: não sejamos cobiçosos de vanglória humana, invejando-nos e irritando uns aos outros. Que aí corrobora agora com os 5:13 que eu li, que fala sobre servir o outro. Servir o outro é uma ponte para ser um homem espiritual. Se eu sou no Espírito, eu vivo no Espírito. O que o texto 25 vai dizer? Se eu nasci no Espírito, se eu vivo no Espírito, eu vou andar no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Não sendo cobiçoso, não tendo cobiça de vanglória humana, não faço nada para me achar, não faço nada porque eu invejo o que o outro faz e eu quero fazer, não faço nada para irritar ninguém, irritando uns aos outros, eu faço para servir o outro, como vai dizer em Gálatas 5:13, né? Gálatas 5:13. Vou ler mais um pouquinho sobre o corpo. Nós estamos lendo sobre o corpo, né? Gálatas 5:16, eu quero ler. 16. Olha o que vai dizer 16. Digo, porém, andai no Espírito, assim jamais cumprireis a cobiça da carne. Então, está dizendo, quando eu ando na esfera espiritual, que é a última, a gente vai estudar lá para frente ela. Depois nós vamos estudar um pouco da alma, nós vamos estudar os instintos, tem a aula dos instintos, tem a aula dos atributos, tem aula para acho que uns 3 meses aí. Glória a Deus. Você não precisa ficar montando um monte de matéria. Então vamos lá. É bom ir soltando esse material que está preparado. Eu ando no coração e espírito. Eu ando no coração e espírito, eu não ando no coração e mente. Eu ando no coração e espírito. Se eu ando no coração e espírito, 5:16, eu não jamais cumprirei a cobiça. Ou seja, o que é cobiça? É o desejo da mente e do coração. Porque todo mundo pensa que carne é pele, né? Quando fala de carne, todo mundo associa a vida sexual. Não, tá dando lugar na carne, a irmã, e mulherada que sofre com isso. A irmã tá dando lugar na carne, a roupa apertada, roupa curta, não pode ver um homem, dando lugar na carne. Não é só isso não, querido. Eu li aqui sobre Gálatas. Não é só isso. Dar lugar para a carne é dar lugar para sua mente e para o seu coração. Acabou. Você tem alguém da sua família, você ficou com ódio mortal, quer arrancar a cabeça daquela pessoa usando garfo, nem faca você quer usar. Você está dando lugar para a carne. Qualquer sentimento seu que você der lugar é a carne. Pensamentos unidos com sentimentos que dão vazão ao seu eu humano é carne. Então, se você não andar com o coração e espírito, que é em espírito e em verdade, você vai acabar cedendo às vontades da sua alma, que é a sua mente e o seu corpo. A sua alma e o seu corpo. Ser escravo, isso mesmo. O Everson disse aqui, ser escravo das próprias vontades. Eu vou ser escravo das próprias vontades, vou fazer o que eu quero. Eu não sou um animal. Quero lembrar que nós não somos animais irracionais. No sentido de racional, qual que é o sentido de racional? O sentido de que eu ajo por instintos, percebam, ao limite. Atributos são 5 sentidos, depois instinto. Aqui eu não falei do espírito ainda. Nós vamos passar um bom tempo estudando isso. Então, até aqui eu ajo por instinto, e eu não ajo por instinto. Ah, não gosto disso. Eu sou assim, é meu jeito. Você não tem jeito. Quando você nasce de novo, você tem um jeito de Cristo. Você tem mente de Cristo, você tem comportamento de Cristo. É isso. Né? Então, olha o que vai dizer aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em Gálatas. Não. Eu vou para Mateus 26:41.
26, 41. Olha o que vai dizer aqui, ó. Jesus dizendo sobre oração, Mateus 26, 41. Obrigado, Everson. Olha Jesus dizendo: vigiai e orai. Beleza? A dica de Cristo. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Aqui, pronto, preparado. Depois ele vai dizer, mas a carne, que é o quê? Agora a gente está entendendo melhor o que é carne, que é o quê? A mente e o coração é fraco, é débil. Na minha versão está débil. E débil é mais pesado, né? Débil é algo desleixado. Né? Tanto que quando o pessoal chama, às vezes, tem aquele filme lá do Jim Carrey, Debbie Lloyd, né? Débil é a pessoa que é desorientada. Então, a carne é desorientada, é fraca, caída. A mente e o coração. Então ele está dizendo, como eu faço para não sucumbir à vontade da mente e do coração que naturalmente tem a fragilidade de fazer péssimas escolhas? Orando e vigiando. Eu oro e vigio para quê? Para não cair? É o que está escrito? Olha o texto. Orar e vigiar para quê? Para não cair? Para não entrar, porque se entrar cai. Pegou aí? Olha aqui, ó. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu tenho que vigiar e orar para não entrar, não é para não cair. Porque a carne é fraca, então eu oro para não entrar, porque se entrar, cai. Quem está entendendo isso? Se entrar, cai. Então ora, vigia para não entrar numa circunstância, numa situação onde você tenha que estar sujeito a vencer a sua mente, estar sujeito a vencer os seus sentimentos. Se você entrar nessa situação, você vai cair, Então por isso está escrito, orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Eu quero já estar começando a encerrar aqui. Isso, Everson, eu tô encerrando aqui agora, Everson. Vou ler o último, vou encerrar. Porque aqui tem muita aula para muito tempo, a gente só está abrindo a aula aqui para a gente continuar. Vou ler o último aqui. O último. Eu vou ler um perto daqui. Romanos 7,5. Romanos 7,5. Vou ler o último. Romanos 7,5. O curso de teologia, Everson, vai ser às 10 horas só, tá? Romanos 7,5. Olha aqui. Portanto, enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que operavam pela desobediência da lei comandavam os nossos membros para darem frutos para a morte. Olha que interessante. Então, olha lá. A carne, as obras da carne comandavam os nossos membros. O que seriam os nossos membros? Seria, abençoado, vai-te embora. Tá fugindo do... Tá se escondendo. Comandava os nossos membros, nossos olhos, nossas mãos, nossas pernas. Comandavam. Quem? Quando nós éramos escravos. Olha a expressão que Paulo vai usar para a igreja de Roma. Quando éramos escravos. Escravos de quem? Escravos da mente e escravos do coração. A minha mente e meu coração comandava os meus membros. A minha mente, o meu coração comandava os meus membros, né? E nós não devemos tornarmos a voltar a este lugar, aonde nossa mente e coração comandam os nossos membros. Nós não somos guiados apenas por 5 sentidos ou por meros instintos, para que venhamos manifestar 17 obras diferentes em nossa carnalidade. Não. Guiados pela nossa mente, pelo nosso coração, por lâmpada e coração. Não, nós somos guiados pelo Espírito. Fique com essa aula,
que essa aula instrua o teu coração. Inicialmente nós estamos abrindo essa matéria para então aí estarmos dando continuidade ao crescimento espiritual de todos nós, tá bom? Compartilhe essa live com muitas pessoas. Vamos estar orando e encerrando. Daqui a uns 30 minutos nós vamos estar iniciando a aula de teologia lá no grupo do Instituto Teológico, tá bom? Senhor meu Deus, Pai querido, Deus santo, eterno, maravilhoso, abençoa a vida dos teus filhos, guia eles nessa manhã, prospera a manhã deles, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Um recado breve, hoje à noite, às 7h30, estaremos ministrando o culto de adoração Domingo de Glória. Quarta-feira, a inauguração do Templo Sede Novo do Ministério Apostólico Eliakim, e eu conto com a sua presença em nome de Jesus. Amém? A glória de Deus e o trabalho é nosso. Fica crente.